Programa Zona Esportiva, apoio cultural, Ótica Santos, visivelmente a melhor. Ubra, na Ubra você encontra o curso da sua vida. Avenida Tênis Clube, 104 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Rio Branco Imóveis, locação, vendas e administração de condomínios. Legal, estamos começando mais programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta ao meio-dia na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Você assiste simultâneo no YouTube. Final da tarde nós postamos nas redes sociais e você a qualquer momento pode assistir no Facebook ou no Instagram, ver o convidado do dia, o assunto que foi aqui conversado, ou mesmo programas que ficam lá alojados, dá uma relembrada, dá uma repassada. Lembrando sempre, os apoiadores culturais são Ótica Santos, visivelmente a melhor, lentes de grau com filtro azul, máxima proteção contra as mídias de celular, tablet e computador. O par de lentes a partir de R$ 140. Armações de graus a partir de R$ 69,90. E ainda a Ótica Santos parcela tudo em 10 vezes sem juros em todos os cartões. Ubra, seja o protagonista da sua própria história. Graduação Ubra EAD modular, isso quer dizer que você pode cursar 2 ou 3 disciplinas em apenas 3 meses. E ao final do semestre, você terá cursado até 6 disciplinas de acordo com a sua escolha. Na Ubra você encontra o curso da sua vida. Avenida Tênis Clube, 104 anos de história, cada vez mais a sua segunda casa. Rio Branco Imóveis, locação, vendas e administração de condomínios, na Silva Jardim 1900, fone 3027-3019. Liga Santamanense de Vôlei, vem aí o Campeonato Citadino de Vôlei. Nós estamos aqui hoje com um convidado especial, o Guilherme Rui. Tudo bem? Satisfação, Guilherme? Satisfação. Estamos esperando a vinda do Rui aqui para primeiro parabenizá-lo, né? O trabalho que está sendo desenvolvido. Durante a pandemia foi meio devagar, a coisa foi meio no empurrão, né? No improviso. Agora as coisas estão melhores, estão abrindo as possibilidades, os leques de opções de competições, de treinamentos. E a GVR, né, da qual o Rui é o coordenador também, um belo trabalho sendo desenvolvido aí. Mas primeiro eu queria parabenizá-lo pela participação na Iberliga, que aconteceu agora no final de semana. 2 categorias, 2 títulos por aí, Rui? Exatamente. Agradeço a oportunidade, a gente está aí mais uma vez, né, falando sobre os nossos projetos. Já peço desculpa que estou meio sem voz ainda. Recuperando o final de semana ainda, que não foi fácil. Nunca é fácil, né? Claro. Mas então, ainda mais que é treinador, né? Exatamente. É uma competição que hoje ela é a nível mundial. Eu digo que ela é uma estrutura parecida com o que era a Coca-Cola, na época que a gente ganhou, que tu ganhou uma etapa local, estadual, tu vai para um brasileiro, depois tem até o mundial. Então, foi muito disputado, apesar de não estar o Grêmio e o Inter participando, mas os atletas da dupla Grenal estavam por outras equipes. Então, isso aí torna cada vez mais competitivo e valoriza mais o título. Fica nivelado a régua lá em cima. Exatamente, foi muito difícil mesmo. Pois é, vocês competiram lá era um complexo esportivo, que era do Ronaldinho lá no Porto Alegre. Exatamente. Né? Quem não conhece fica lá na Zona Sul, né? No Gold Sports, né? Na Zona Sul, um pouquinho afastado da cidade, é o complexo dele. Uma baita estrutura, são 5 campos sintéticos, ginásio de futsal. Bom, complexo muito grande mesmo, que consegue abranger um evento desse tamanho, né? Desse porte. Para poder dar dinâmica, para poder as equipes... E atender protocolos também, né? Exato, que ainda existe, manter né? o distanciamento e tal. Então, uma estrutura bem de dar inveja, assim, a inveja boa aquela, né? Que a gente tem aqui. Mas é sempre bom, né? Porque tu vai vendo coisas novas, tu vai te readaptando, exatamente. Organizando para tentar chegar próximo, pelo menos, né? E é bom que a gente cria também esse laço, né, com a Federação Gaúcha de futsal lá e o pessoal. O intercâmbio. E daqui a pouco a gente também abre um gancho para trazer uma etapa do nível estadual para cá. Com já certeza. ficou no ar. Porque o SET tem um campo enorme aqui, né? Tem um campo muito grande em Santa Maria, que o SET em todo o estado ele é muito forte. E aqui ele recém está gatinhando, né? Porque o SET
aqui o pessoal está aprendendo a gostar agora, né, do set, há pouco tempo. Agora não, há alguns anos para cá. Mas ainda tem muito a plantar no set aqui na região, né? O set de grama sempre teve, né? Mas eu sempre digo assim, quem trouxe o gramado sintético para Santa Maria, e ele nos conta essa história, que foi o Hélio, antigo dono do Planeta Bola. E na época houve mas não vai dar certo, não vai. E hoje explodiu porque o sintético, ele é tu pratica com qualquer tempo, né? É uma tendência, inclusive a gente está vendo isso nos gramados de 11, a Arena do Palmeiras, a Arena da Baixada. Já estão falando na Arena do Grêmio também. Então o custo-benefício vale muito a pena, pela manutenção baixa e tudo mais. E agora no futebol 7 está vendo essa expansão, porque um esporte dinâmico para a criança é fundamental, porque a gente, inclusive na Noligaf, que é o gauchão que a gente disputa, as categorias menores já estão sofrendo adaptação. O que se via? Um jogo de 11, às vezes a criança tocava uma vez na bola no jogo inteiro. No 7 não. Existe um espaço menor, mais dinâmica, criança participa mais, tu consegue criar um rodízio melhor, com as regras adaptadas, consegue entrar e sair. Então é uma tendência que está muito forte. E o próprio desenvolvimento da criança também, ela tem que ter mais agilidade, tem mais rapidez de raciocínio, né? Exato. Isso aí tudo é mais importante. Técnica, exatamente. Tem que tocar mais na bola. O espaço curto, né, então, para trabalhar. Inclusive no processo nosso do Novo Horizonte, o atleta, eu quero entrar no Novo Horizonte, ele não vai para o campo. Ele vai para o futsal ou para o Planeta Bola, ou para o 7. E ali, a partir dali, a gente desenvolve o atleta para depois ir para o campo pronto. Ali faz o trabalho. Se ele vai para o campo pronto, ele vai com vários déficits e a gente não consegue corrigir, porque lá são equipes de competição. E ali não, ali a gente consegue. Toca na bola, repete. Então ele consegue participar. E quando mais. ele chega lá no Horizonte, já vai para competir, né? Daí vai para competir, aí tem que estar pronto. Então existe essa adaptação e a gente utiliza disso. Passa pelo espaço reduzido para depois ir para o espaço amplo. Legal, né? Bom, o pessoal não sabe, muitas vezes não entende, né? Mas esse trabalho que vocês desenvolvem, aí é a GVR que desenvolve. Né? GVR Novo Horizonte. Na verdade, a captação do Novo Horizonte é da GVR. Da GVR. Por que acontece? A procura sempre foi muito grande pelas equipes, mas lá não se consegue dar conta da demanda. Então, o que se faz? A gente criou a captação do Novo Horizonte, que é a GVR, que é a empresa que eu tenho de treinamentos, e ali a gente faz uma preparação e um filtro. A partir do momento que a gente vê que está pronto, passa para as equipes e lá daí não tem como estar avaliando, lá é para preparar e competir. É atleta que chega na quinta-feira, manda a documentação e na sexta já está viajando para competir. E a GVR, inclusive, tem núcleos, né, com trabalhos sociais, né? Exatamente. Hoje a gente tem Planeta Bola, né, no centro, ali perto do fórum. A gente tem no Itararé, na Escola Santa Catarina. Em Camobi, a gente abriu o ginásio Becker lá, uma parceria. A gente tem no CT de treinamento. A gente tem na Mapplebear aqui uma escolinha para 3, 4, 5 anos, a iniciação. E agora a gente está abrindo um projeto 100% social na Maringá, começa nesse sábado. Então ali para as crianças carentes, ali não tem custo nenhum. A gente já tem nos outros núcleos uma cota de 20% a 30% para isentos, para carentes. Sim. Mas ali é 100% carente. E a gente quer oportunizar para a gurizadinha da vila. Dá chance, participar. Né? E tem jogador bom, às vezes falta oportunidade. Com certeza, não. E depois, né, tu tá tirando da rua muitas dessas crianças, né? O trabalho, às vezes, tu não forma um craque, mas forma um cidadão, né? E o esporte é uma ferramenta muito forte, né? De educação, de disciplina. E a gente tem essa ferramenta, a gente tem que aproveitar. E aí, vocês abrindo esses núcleos que vocês estão abrindo em todos os cantos, aí vocês abrangem crianças, né, que às vezes não tem condições de se deslocar, tem dificuldade, nem muitas vezes financeira, mas até dos pais não tem tempo de estar se deslocando, está levando, aí está próximo à casa, fica bem mais fácil, né, da criançada participar, né? Exatamente, esse é um ponto-chave. Hoje em dia está cada vez mais corrido, né? E fora isso, o trânsito de Santa Maria está cada vez mais inviável. Então, um dos grandes pontos chaves dessa expansão nossa é justamente isso, é otimizar o tempo das pessoas, aproximar o Novo Horizonte da casa de cada um. Então a gente está querendo cercar a cidade mesmo e dar oportunidade para todos. E aí tu também, ao mesmo tempo, tu está dando chance a profissionais da área, né, de Santa Maria, que tem bastante, são formados. Claro, nem todos têm a condição técnica necessária, mas tem muito profissional bom e vocês estão dando oportunidade para os pessoal trabalhar. Bastante gente que gosta do futebol e quer trabalhar. A gente teve o exemplo de 2 professores nossos que foram. Primeiro foi o Marcelo Prestes, que se destacou ali
Hoje é coordenador do Inter Porto Alegre e agora, ultimamente, agora faz 3 meses, o Inter me roubou mais um. O Leandro Denardi, né, treinador da categoria Sub-10, Sub-11 do Inter Porto Alegre. Então, além de a gente estar oportunizando, a gente acaba virando um trampolim para quem quer seguir no esporte aí, né? Então, é legal, hoje nós estamos com 9 professores, então uma equipe bem grande, bem qualificada. Nós vamos falar depois de Iberlig, mas acho que o trabalho da GVR é importante, eu acompanhei já de algumas coisas e eu acho que a gente tem que divulgar isso aí, porque é um trabalho muito bem feito. E eu gostaria de te perguntar uma coisa, assim, ó, dessa tua experiência com crianças, o que tu acha mais importante de trabalhar nessa iniciação na criança? O mais importante, na verdade, é respeitar as fases, né? Respeitar as fases, desde a fase motora, a fase do trabalhinho coordenativo. Às vezes os pais, eles querem, e o jogo, acelerar, querem o jogo. Não, jogando, a gente tem que treinar, a gente tem que tirar os vícios, a gente tem que preparar para o jogo e para a competição mais adiante. Então, o grande segredo é tu respeitar as fases. E a gente, claro, que cada criança tem um processo de maturação diferente. Então, aquelas que a gente vê que já estão mais aceleradas, a gente já vai encaminhando. Mas é que cada criança tem seu tempo. E é isso que então tem que treina mais o tempo de cada um. Às vezes tem que treinar mais o pai do que a criança. Tocou no ponto-chave. É mais o pai do que a criança. Então, a gente é psicólogo do pai e treinador da criança. O pai vai quer sempre ver o filho ali jogando, fazendo. Exato. Mas esse trabalho de base é importante, que se pular etapas, depois é difícil tu retornar. Vem o vício depois, então consegue corrigir. Aí é mais difícil tu corrigir do que ensinar, exatamente. Né? E a criança é o momento ali. Vocês têm hoje em torno de quantas crianças envolvidas no trabalho de vocês? Na captação ali em torno de 200, 250 envolvidos ali. Mais ou menos, né? Porque a gente não tem reserva fixa. A gente criou um sistema ali que as crianças vão, treinam, participam. Então, mais ou menos entre 200 e 250 na captação. Fora os atletas da equipe, que daí os atletas da equipe contam com gente de Uruguaiana, de Alegrete, de São Borja, de Ijuí. Então, esse é o trabalho de... Em torno de 400 crianças, mais ou menos, hoje a gente tem vinculadas diretamente ao Novo Horizonte. Aí o Rui tomou conta da competição e tu tomou conta da formação. Exato, a gente dividiu, né? Eu sempre participei da equipe, mas como a gente acabou vendo essa necessidade de voltar a fabricar jogadores, que chegou um ponto do Novo Horizonte que a gente tinha muito atleta de fora, um pouco da cidade. Então eu me desvinculei da equipe e fui lá para a base. Vamos fabricar, porque Santa Maria sempre foi muito forte, né? Tem muito atleta, tem muita criança. Com certeza. E a estrutura que tu tens aí, de quantos professores, Guilherme? São 9 professores. 9 professores. 9 professores. Então, dão esse acompanhamento em todo o projeto. A gente consegue dar uma demanda aí, mas agora a gente vai abrir esse novo núcleo e daqui a pouco a gente vai ter que ampliar também o quadro de professores. Que bom. Bom, Iberlig, vamos conversar um pouco sobre Iberlig. Quantas equipes estavam lá? Vocês foram com quantas categorias? Nós fomos com 2 categorias. Até pela questão de deslocamento, o ônibus é o que cabia, né, num ônibus ali, e é uma competição que não é barata, então é um investimento alto, existe uma organização bem grande para poder participar. Na média foram 18, 15 equipes por categoria, não foi, não era obrigado quem jogava na Sub-10 jogar na Sub-11, não precisava casar. Era livre por categoria, não precisava casar. Na média ali de 15... Vocês foram com a Sub-11 e a Sub-10. Sub-10. A Sub-10 que é a nossa atual campeã estadual, né, de futsal do ano passado. Uma equipe muito forte, a gente tinha que colocar. Então a gente colocou essas duas aí. A Sub-11 também. A Sub-11, se eu não me engano, ela foi vice-estadual. Então 2 equipes fortes, né, e que os pais estão junto e querem ajudar, então isso faz bastante diferença. Foram quantos dias de competição? Foram 4 etapas, né? Na verdade foram mais, é um campeonato que já vem há 3 meses. Ele vem classificando. Mas como pela questão da distância, a gente tinha que casar as categorias, nós pedimos, né? Foi a condição que a gente colocou, pela questão do custo. A gente participou de 4 etapas, 4 idas e vindas a Porto Alegre. 3 na fase de grupos e 1 na fase final, que era a 4ª semifinal. E aí, nessa última etapa, vocês foram 2 dias? Um dia. Um dia, tudo num dia só. Foi um dia antes para treinar lá, se adaptar. Mas já estava nos finalistas? Já estava na fase de playoffs, né, que se chama, que é os mata-mata. Durante a competição, como é que foi a classificação de vocês? A nossa classificação foi intocável, né? A gente não teve nenhuma derrota durante a competição. A Sub-10, a gente classificou em primeiro geral. E a Sub-11,
por causa de dois VOs no outro grupo, umas equipes acabaram desistindo, a gente acabou perdendo no critério de desempate, não ficando no... Que teve o número de vitórias a menos. Por saldo e vitórias a menos, então a gente acabou caindo por uma série prata, mas com uma campanha sem nenhuma derrota. Mas no fim deu tudo certo, a gente acabou ganhando as duas. Tá, você, isso que eu ia perguntar, e depois vocês acabaram jogando na final contra quem? Na final foi contra o Ser Costa e Silva, o Sub-10. Na Sub-10, que é um time que faz essa captação de atletas do Grêmio e do Inter, um time muito forte. Bom, a gente jogou, teoricamente, contra um misto da dupla Grenal. Um jogo muito disputado, inclusive, eu disse, eles até foram melhores que a gente, mas na nossa estratégia, na nossa proposta de jogo, a gente conseguiu empatar o jogo. Na verdade, eles empataram com a gente, né? Mas a gente conseguiu levar para o shootout. O shootout, para quem não sabe, é como se fosse o tiro livre do futsal, mas no society ele é uma execução de jogada onde tu tem 5 segundos com a bola, tu tem que executar a jogada num confronto contra o goleiro. É como se fosse uma decisão por pênalti, mas o shootout do society. E o meu goleiro, e era uma das propostas, eu queria ir para o shootout, porque o meu goleiro hoje ele é o titular do Grêmio. Ele já estava até morando em Porto Alegre. O meu goleiro é fora de série e fez toda a diferença. A gente ganhou. No Sub-11? No Sub-10. No Sub-11 a gente pegou, quando a gente caiu para essa série prata, a gente pegou a equipe do Macleres de Julho. Até uma surpresa, fazia tempo porque antigamente a gente tinha uma rivalidade bem grande com eles, era o clássico da região aqui, e eles estão voltando. E fico feliz também porque chegaram até a final. Eliminaram várias equipes lá da região de Porto Alegre e deu um clássico regional na final aqui. Aí vocês venceram? Vencemos por 5-3. 5-3. 5-3. Quem se destaca aí nessas competições aí já tem um meio caminho andado, né? Exato, a gente... Que ali já demonstra a condição, além da condição técnica, também a estrutura emocional, né? Também. Porque uma competição não é fácil, né? Estrutura emocional. A criança tem uma estrutura emocional para aguentar uma final. Muita gente, Guilherme? Muita gente, assim, a gente diz que chutando ali, haviam quase 1000 pessoas no complexo todo, então assim, é muita gente mesmo. E aí é pressão da torcida, é pressão dos pais, é arbitragem puxando para um lado, é arbitragem puxando para o outro. Então na verdade, qualquer competição, né? Eu sempre sou a favor da competição. A competição ela educa, e ela educa muito mais quando tu perde do que quando tu ganha, né? Tu tem que aprender a lidar com as frustrações, com as vitórias, e com o título, entendeu? Então, com essas oscilações que o esporte te oferece. Então, analisando no âmbito geral, assim, eu sempre sou a favor da competição, e quanto antes competir, melhor. A criança vai aprendendo com a competição, né? No Sub-10, Guilherme, alguma surpresa assim, que tu tenha tido? Algum jogador que tu esperava que não fosse desenvolver, que desenvolveu e que desenvolveu numa final, cresceu? Tem jogador que cresce em final, né? Exato. Não sei se criança também é a mesma estrutura do adulto, mas adulto tem jogador que de repente tu não espera que o cara explode numa final, né? Ele é jogador de decisão. No Sub-10 teve algum jogador que te surpreendeu ou ficou tudo no mesmo nível? Assim? Não, como eu disse, a Sub-10 a gente teve que mudar uma postura, porque dentro do jogo a gente eu detectei com o meu auxiliar, o William, que o outro time era melhor que nós. Então a gente teve que mudar a estratégia. A partir do momento que a gente mudou a estratégia de jogo, alguns atletas tiveram que abrir mão do seu como é que se diz, da sua postura individual dentro do jogo, onde se destacam mais, para se doar para a equipe, uma postura mais defensiva. Então, meu goleiro se destacou muito, foi um grande destaque. Mas teve atletas que sentiram a decisão, e teve outros que cresceram, porque já vem com uma bagagem de competição, então não sentiram tanto. Por isso que eu digo, quanto antes o atleta competir e se preparar, vai ser melhor não só para a vida, né? Então, esses atletas que foram os que cresceram foram esses que já vêm com uma bagagem, desde Sub-7, Sub-8, Sub-9 competindo. Então não sentiram tanto, absorveram mais fácil o peso de uma decisão muito difícil. Porque alguns, né, vocês têm o trabalho do futsal também, alguns vêm já de decisões de futsal também, né? Exato. E está cada vez mais precoce, né? Agora a federação está vindo com a ideia já veio no outro ano, né? Com a competição de Sub-7 também. Sub-7? Competição a nível estadual. Então... E o Sub-11? O Sub-11 é uma equipe que já vem com essa mesma estrutura, né, já vem participando de competições desde cedo,
Então, tem dois atletas nossos que já estão no Grêmio, então isso dá um corpo para a equipe, então na hora do aperto, eles mesmos se olham, a gente tem uma equipe muito qualificada, uma equipe com estrutura, atletas que já estão em clube grande, né, que a gente conseguiu. Na verdade, a condição que eu coloquei para o pessoal lá do Grêmio, não, os guris podem ir, porque foram esse ano que eles fizeram a transferência para o Grêmio, mas eu só coloco a condição, eles têm que disputar essas competições até o final do ano, pelo menos pelo Novo Horizonte. Pelo Novo Horizonte. Então a gente conseguiu e fez a diferença. Tu me gerou uma curiosidade agora. Até agora eu sempre tinha a ideia de que o Novo Horizonte trabalhava para encaminhar para o Internacional. Exato. Agora tu está encaminhando para o Grêmio também. Na verdade, é uma longa história, tá? Mas o Novo Horizonte sempre teve o Inter sempre teve a prioridade pelos atletas. No início mas o que acontece é que o Inter não cumpriu muitas vezes com as obrigações deles, é só nós com a nossa. E então hoje o Novo Horizonte continua com a parceria com o Inter, inclusive nós estamos mandando 3 atletas agora na próxima semana, mas a gente parou de dar essa exclusividade, porque o Grêmio também existe essa procura. Nós estamos com um atleta no Juventude de Caxias agora essa semana, atletas fora. Então, o Novo Horizonte é grande e a carreira não pode ser só o Inter, só o Grêmio. Não, o atleta tem que, se não der no clube, tem que ir para outro. É que o início, né, era uma coisa, mas hoje cresceu muito, porque eu estou vendo que vocês estão bem estruturados, vocês segmentaram a coisa, Sim. né? Vocês criaram essa GVR e o Novo Horizonte, então vocês estão com uma estrutura forte e cada vez formando mais. Exato. E aí eu te faço uma pergunta, é fato mesmo que o setor de criação do Grêmio, lá, a formação do Grêmio hoje está muito bem estruturada? Tá, sabe que dá para dizer que nos últimos 5 anos, assim, uma visão nossa de fora, né, eu não via comparação entre o Grêmio e o Inter. Tu olhava, claro que só o resultado não é um parâmetro, claro, mas tu olha pelo aproveitamento do atleta na base, no profissional, a estrutura, os resultados também, a estrutura, o Grêmio está muito na frente. Pois é, que tem que se badala muito, né? Mas o Inter está passando por um processo de reciclagem, inclusive esses professores nossos estão lá. Para se reestruturar. E claro que não são eles os únicos responsáveis, mas trouxeram muita gente qualificada de fora que estão querendo dar essa reformulada. Então, são vários processos, não é só a captação do atleta, é ver o perfil, é o investimento. O Grêmio investe muito na base, é a estrutura, é a alimentação, é assistência social, é psicólogo. E isso o Inter agora está querendo correr atrás desse tempo perdido. É parceria com os clubes fornecedores, que eles chamam, né? Sim. Então, o Inter deixou um pouco a desejar nisso e o Grêmio sempre teve muito na frente. Hoje o Inter está tentando resgatar isso. Porque o Grêmio, na realidade, que se deu para ver agora, que ele sobreviveu nessa pandemia graças à categoria de base que ele formou, né? Exato. Foi que manteve o Grêmio aí. Na verdade, o maior patrimônio do clube é a categoria de base. Então, se tu não investir no teu maior patrimônio, tu vai investir no quê? Teve muitos erros o Grêmio, né? Mas aí não é outro. Conversa de bar, né? Depois é lá no profissional. Estão falando em termos de. Exato. Mas a base está muito bem estruturada. Tanto é que, se eu não me engano, a venda do Arthur, que foi a maior venda, em torno de 70% do valor foi só para a base. E vão começar a colher esses frutos, não vai ser agora. Vai ser daqui a 5, 6 anos. Construíram ali a estrutura lá. Então, para absorver mais atletas, trazer mais investimento. Então, não existe maior investimento do que no teu próprio Guilherme, patrimônio. em termos de Santa Maria, o pessoal já despertou para a categoria de base ou vocês estão meio sozinhos nesse trabalho, assim? Porque eu não vejo muitas competições aqui na categoria de base, poucas equipes se envolvendo, eu acho, né? Pelo menos, eu não estou acompanhando de perto, não estou conseguindo acompanhar de perto. Eu gostaria da tua opinião, o que pode ser feito aí em Santa Maria para ver um... Eu sempre digo que eu sou de uma outra geração, né? Na verdade, no Novo Horizonte, o pai criou para mim jogar. E na época a gente tinha Copa Vice-Prefeito, a Copa Doce, tinha Copa o ano inteiro, né? Hoje tem menos. Mas agora, final do ano, por iniciativa do Panis, eles criaram a Copa Santa Maria de Futebol Infantil, né? Acho que o Panis e o Thiago Centurião lá. E já vamos trazer algumas equipes de fora. Então agora já no início... Estão começando a despertar. No 7. No 7. É uma tendência, né? Então a gente já vai disputar em 3 categorias, sub-10, sub-12 e sub-14, se eu não me engano. E depois a ideia já é entrar com outras categorias.
já é um primeiro passo, né? Porque o pessoal parece que não tinha despertado para isso, né? Exato, é um primeiro passo e tem que competir, tem que criar esse, né? Tem que ter. Santa Maria tem bastante equipes, hoje tem bastante equipe organizada, tem Grêmio, tem o Piá, tem a Chape, tem o Marítimo, tem as equipes das comunidades também que disputam os amistosos, mas falta a competição, tem que ter a competição. Né? Santa Maria é grande, Santa Maria tem que ter essa competição. Além das equipes de fora, a gente tem Agudo, a gente tem São Pedro, sim, a gente tem Restinga, a gente está vendo isso na nossa competição. Aqui pode ser um polo, né? Na nossa Copa Santa Maria do Adulto, que a gente fez no Planeta ali, está vindo equipe de tudo que é lugar da região, eles querem competir, o pessoal está carente das competições. Às vezes não tem a condição de participar no estadual, como a gente compete, né? Como a gente tem, mas pode participar de uma Copa mais enxuta, mais reduzida. Perfeito. Né? Que estrutura a gente tem. Me conta uma história, vocês conseguiram um fato inédito, uma menina jogar junto com os garotos numa competição? Exatamente, a Ana Júlia, né? É uma menina, cara, ela é fora de série, ela é muito focada, é muito dedicada, ela vai jogar, né? A gente está preparando ela para daqui a pouco começar a mandar para avaliação e ela quer isso, os pais querem e confiam muito na gente. Então ela está sendo a nossa primeira atleta aí que vem com uma base, uma formação para isso. E cada vez mais está havendo um incentivo. A gente, claro, a gente diz a passos lentos, mas está existindo esse incentivo da inclusão do feminino no esporte. Então, nas menores ali, a gente consegue colocar as meninas para participar na categoria mista, na categoria dos gurus. Pois é, fica mista, né? Exato. E aí a federação... Está existindo esse gancho. E ela é a nossa primeira atleta na história. Eu não tinha ainda conhecimento disso. Eu ouvi agora que ela estava jogando. Ela jogou uma competição oficial, né? Ela jogou uma competição agora em Sarandi e está jogando o gauchão. Está jogando o gauchão com a equipe masculina. Com a equipe masculina. E está super bem. Qual é a idade? É sub? Ela é 2010. Ela tem 11 anos. Então tem um baita chão aí. Que legal. E aí vai abrir um campo, né? Vai despertar para outras meninas também. Daqui a pouco mais vai ter que fazer equipe mista. Nós já estamos com uma equipe, uma escolinha feminina, né? Mas a maioria é mais mista mesmo, porque é um processo novo que está se criando. Né? Mas adiante o nosso plano é botar uma equipe feminina de competição. Guilherme, falando também, o tempo voa, né? Um papo legal, o tempo voa. Falando um pouco também no Planeta Bola, vocês estão com uma competição de futebol 7, a Copa Santa Maria. Exatamente, Copa Santa Maria, se eu não me engano é a 4ª edição, né? E esse ano foi uma surpresa, porque surgiram 22 equipes, e dessas 22, em torno de 8 ou 9 são de fora da cidade. Então isso dá um corpo à competição. Que legal. E já estamos encerrando agora a primeira fase, e equipes tradicionais nem classificaram. A gente vê a equipe do Azar, que foi campeão 2 vezes, não passou da primeira fase. A equipe da Juventus, outra equipe muito tradicional, não passou da primeira fase. Então, quer dizer que está aumentando o nível. Então, com isso, com essa grande procura que teve, nós já estamos planejando para o ano que vem criar uma série ouro e uma série prata. E aí haver rebaixamento, promoção. Então, está muito bom essa procura. E entra naquilo que a gente falou no início. O 7 está cada vez mais crescendo, né? Então, está bem legal e bem disputado. E interessante que Santa Maria se torne um polo, né? Porque ela puxa, né? Ela vai puxar, né? Com isso, isso vai gerar também nessas cidades em volta competições para que o pessoal se prepare para vir para cá também. Exato. Né? E já está acontecendo. E vai formar jogadores. Já está acontecendo. A gente tem uma equipe de formigueiro, a AFS, e lá eles fazem uma preparação, se organizam, disputam amistosos para vir competir aqui. Que então legal. Já está acontecendo isso. Guilherme, alguma coisa que gostaria de complementar, Guilherme? Só agradecer sempre pelo espaço, né? É sempre uma honra estar vindo aqui, é um programa que tem um grande alcance, então a gente está sempre à disposição. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelos títulos, né? Obrigado. Esperamos que tu venha mais vezes falar em mais títulos aí. Show, e também sobre esse trabalho que você desenvolve, que a gente consiga cada vez mais aí ter resultados, e tendo resultados o pessoal acredita mais. Por incrível que pareça, o brasileiro é assim, primeiro tem que ter o resultado para depois acreditar. Né? Mas as coisas vêm, o resultado vem e vem em decorrência disso também o sucesso. Parabéns, obrigado pela tua vinda, tá aí as portas abertas para você. Agradecemos. Estamos indo embora, deixando um abraço a todos, amanhã estamos de volta com o nosso Zona Esportiva. Programa Zona Esportiva, apoio cultural, Ótica Santos, visivelmente a melhor. Ubra, na Ubra você encontra o curso da sua vida. Avenida Tênis Clube, 104 anos de história, cada vez mais sua segunda casa.
Rio Branco Imóveis, locação, vendas e administração de condomínios.